trust in me. Bom dia, bom dia. Hoje é quarta-feira, dia de dislexia com café. Hoje temos uma convidada especial. Bom dia, Carol. Bom dia, Juliana. Bom dia a todos que estão aqui com a gente. Meu nome é Mônica, eu sou disléxica, sou formada em hotelaria e estudante de psicopedagogia e fundadora do Sábios Disléxicos. Bom dia a todos. Eu sou Caroline, sou psicopedagoga, tutora para disléxicos, e aqui nesse podcast a gente traz sempre muitas informações para mães, professoras, pessoas que querem saber mais sobre a dislexia. Hoje a gente tem uma convidada super especial, que é a Juliana. Eu vou passar a palavra para ela, vocês vão conhecer quem ela é, o que ela faz, né? E o tema de hoje, que depois a gente vai falar, que é muito importante, não só para o adulto, mas também para que a mãe não repita, né, alguns probleminhas, vamos dizer assim, que a gente acaba trazendo e levando, né, para a vida adulta. Então, o disléxico pequeno não precisa passar por tudo isso, e vocês vão saber o tema daqui a pouco. Bom dia, que bom estar aqui com vocês, eu estou muito feliz, é uma alegria. Meu nome é Juliana, eu sou fonoaudióloga de formação e diretora-presidente do Instituto ABCD, que é uma organização social que foi fundada em 2009 por uma família, né, que tem um filho com dislexia, e a nossa missão aqui é impactar positivamente a vida de brasileiros com dislexia. E esse tema é um tema especialmente interessante para mim, porque foi o tema da minha dissertação de mestrado, né? Então, é um tema que eu gosto muito e tenho muito carinho. Atendi e atuei com essa faixa etária durante o momento ali que eu estava dentro do consultório. Que maravilha! Então, a gente, né, não sabendo, pegamos um tema principal, maravilhoso. Então, hoje a gente vai falar sobre a dislexia nos adultos, né? Esse diagnóstico tardio, que às vezes você fica a vida inteira, né, se achando um burro, uma nulidade, né, se achando super fora do padrão, né? E na verdade, é a dislexia. Então, vamos começar? Você quer começar com as perguntas, Mônica? Vamos. Então, a gente fez uma coletânea de perguntas que muita gente manda para a gente, que muitas pessoas mandam, né, para a gente, para tirar dúvidas. Então, fizemos uma coletânea. Então, vamos começar com sinais. Então, Juliana, quais são os sinais assim, mais comuns? Falando em dislexia, descalculia, desortografia, né, que a gente pode perceber num adulto disléxico. Tá. Eu acho que é importante a gente pensar que a pessoa que é adulta e não recebeu o diagnóstico, né, na infância e nem na adolescência, provavelmente ela já criou estratégias para lidar com as dificuldades, né? Então, é muito importante que, diferente da criança que ainda não sabe explicar o que é difícil, ela sabe que tem alguma coisa que é diferente, mas ela não consegue explicar, o adulto sabe muito bem quais são as barreiras que ele enfrenta no dia a dia. Então, desde que esse adulto tenha frequentado a escola, muito provavelmente o que a gente vai encontrar na vida adulta é um adulto que lê, que escreve, mas que provavelmente demanda muito esforço para realizar essas tarefas. Então, ele vai evitar, provavelmente, tarefas que tenham leitura e que tenham escrita. A ortografia é uma área de bastante dificuldade. Vocês vão me dizendo, hein? Fico falando se eu tô... Não, você está me descrevendo. Eu tô falando da literatura, mas é bom a gente depois ir vendo se bate na realidade, né? Então, a ortografia é uma área, né, que permanece ali com muita dificuldade. Porém, a leitura, né, continua sendo difícil. Não que o adulto não consiga ler, mas ele demanda mais esforço. Então, provavelmente, o que pode acontecer é que o adulto com dislexia, ele vai precisar ler mais de uma vez o mesmo trecho do texto. Isso vai cansar mais ele. Então, quando a gente recebe esse adulto, né, para um diagnóstico, ou porque ele veio levar o filho para fazer a avaliação e se identificou naquele relato, ou porque ele está numa outra etapa de vida, entrou numa universidade,
ou foi promovido no trabalho e agora ele tem uma outra demanda de leitura escrita e aí ele percebe que aquelas estratégias que ele utilizava anteriormente não funcionam mais. Então, normalmente, é nesses momentos que o adulto chega para o diagnóstico, né? Quando ele está vivendo uma outra etapa da vida dele, ou profissional ou acadêmica, ou quando ele tem um filho se percebe naquela criança, né? Vê características dele mesmo. Então, é muito importante a gente ouvir esse adulto, porque ele vai trazer, provavelmente, um histórico de dificuldades e também de estratégias que foram criadas para superar essas dificuldades. É exatamente isso. Exatamente. E quando eu bati o martelo, eu tenho certeza que eu sou disléxica. A primeira coisa que meu marido falou foi: mas você lê aqui para mim. Aí ele pegou um parágrafo, né, de um livro e falou assim: leia aqui para mim. Não é possível que você não consiga ler. Você não chegou aos 40 anos sem saber ler. É exatamente isso. Mas eu lia os livros, eu tinha que ler 3 vezes, aí eu lia, não entendia, voltava, desistia, marcava no meio. Exatamente isso. Esse esforço, né? Porque é uma coisa que não dá para o outro perceber, é só quem vive que sabe, né? Qual é o tamanho do esforço. E eu falo que quem chegou na vida adulta lendo, né? Sem o diagnóstico, provavelmente é uma pessoa extremamente resiliente, né? Porque ela conseguiu ali lidar com as barreiras sem nenhum tipo de apoio, né? Resiliente em 2 aspectos, né? Em aspecto cognitivo e emocional, né? Nos 2 aspectos. Sim. Então, é difícil mesmo, né? Explicar para o outro que existe essa dificuldade mesmo você lendo e escrevendo. É verdade. Eu queria puxar também um gancho aí na resposta da Juliana, porque me fez lembrar da neuropediatra do meu filho aqui. Ela falou assim: Carol, olha, meu filho está no primeiro ano da escola média, ele quer fazer engenharia da computação. Aí ela falou: olha, se ele quer fazer engenharia da computação, ele vai ler muito. Então, se você já começa a habituar ele a usar o áudio, né? O áudio para todos os textos, todos os livros para a escola, sempre. Aí eu olhei para ela e falei: doutora, mas sempre? Ela falou: sempre. Ela falou: inclusive você, use sempre áudio. Chega, leitura somente aquela de prazer. Senta, pega um livro, lê, trabalho, escola, áudio. Aí quando eu falo isso para as minhas alunas ou para alguma escola que eu tenho alguma reunião, elas me olham assim com um olhão e falam: mas assim a criança nunca vai conseguir ler, você está habituando mal. Aí eu falo: não, calma. Aí explico, né, de todo o problema de decodificação e tudo mais, que agora não vem ao caso, mas explico toda a passagem para explicar o porquê, né, dessa leitura para a escola, para o trabalho, porque essa fadiga é real, a gente fica prostrado mesmo. Tem dias à tarde que eu falo: meu Deus, se eu não fizer uma pausa agora, acho que vou ter né, a cabeça fica... Então, isso é real. E quem não sabe disso, imagina como conviver com essa situação deve ser terrível, né? Quer dizer, é terrível, porque eu já convivi com isso, né? Antigamente eu fazia isso. Mas hoje não, graças a Deus. E você trouxe um ponto, né, Carol, que é super importante, que é a questão da resistência que a gente tem com a tecnologia, né? Então, por exemplo, eu sou aqui, entre nós 3, adulta que não tem dislexia. E eu utilizo muito áudio, né? Então, por exemplo, eu estou dirigindo, né? Então, às vezes eu posso escutar um podcast de um tema que eu preciso aprender alguma coisa. Eu posso ver um vídeo do YouTube de alguma aula, alguma coisa que eu não estava vendo. Então, eu estou ali ouvindo e aprendendo. Eu mando áudio para as pessoas por WhatsApp, né? Eu escuto áudios. Eu uso corretor ortográfico, eu uso tecnologia. E daí, na hora em que a gente se depara com uma pessoa que tem uma diversidade aí no processamento de linguagem, né? Que precisa de mais recursos, né? Para conseguir executar tarefas que são cansativas, a gente não oferece esses recursos. Então, às vezes, o que falta é que a gente deve conhecer os recursos e ensinar as crianças a utilizar esses recursos. Aprender, ser alfabetizado é super importante, mas essa é uma etapa, né? Depois a gente tem, eu sempre falo, a gente aprende a ler e depois a gente lê para aprender. Mas se ler é difícil, a gente pode aprender usando outras vias, né?
Então, é exatamente esse ler para aprender que a gente pode abusar da tecnologia para que a pessoa não tenha aí um déficit na aprendizagem, né? Porque não precisa ter o déficit na aprendizagem, né? Desde que a gente ofereça os recursos necessários. É verdade, é interessante você falou que existe mesmo a resistência, né? Quando eu conheci a Carol, aí eu falava para a Carol, não, todos os dias eu vou ler, porque eu preciso. Lembra, Carol? Eu falava assim, todo dia. Aí a Carol falou assim, áudio, áudio. Não, eu não quero áudio, Carol. Cara, experimenta só uma vez. Basta uma vez. Aí eu, meu Deus, Carol, eu consegui ler um monte. Gente, é possível. Eu fiquei super feliz. Pronto, nunca mais abandonei. Estou estudando agora só com áudio e outras adaptações, né? Mas o áudio foi bem assim, né, Carol? Foi mesmo, foi mesmo. Assim, claro que a gente não quer tirar a importância da leitura, né? É importante ler, você ter aquele minutinho teu na sua leitura, até mesmo se você quiser colocar a leitura da escola, é importante também, a leitura prazerosa, mas, nossa, o áudio você entende, né, o que está escrito. Você lê o livro em um dia, né? Normalmente é um livro em 6 meses, né, para lembrar do que estava no início da história, né? Mas com áudio, a vida do disléxico adulto mudou completamente. Né? Então, esse é um podcast, acho que é um dos mais importantes, porque existem adultos disléxicos que, inclusive, nos contatam, né, Mônica? Acaba mandando a mesma mensagem para as duas, a gente fala, mas você recebeu? Eu recebi, você também recebeu. E tem muitas dificuldades de tirar carteira de motorista, dificuldade em prestar um vestibular, dificuldade em continuar se sim na universidade ou não, né? Eles vêm perguntar para a gente como é que a gente faz, o que a gente fez, né? E eu falo, adaptação, né? Áudio, e viver, é um estilo de vida diferente, não tem como a gente, é mudança mesmo de hábitos, né? Organização, se você não fizer, não funciona. Não funciona, não. Então, vamos lá, vamos para a nossa segunda pergunta. Vamos. Juliana, quais são os impactos emocionais e psicológicos de receber um diagnóstico de dislexia ou descalculia ou desortografia na adolescência ou na idade adulta? Que eu acho que são duas fases diferentes, né? Sim. Mas eu acho que é parecido, né? Porque tanto o adolescente quanto o adulto já viveu uma fase se ele tiver a dislexia, a descalculia ou a desortografia não diagnosticada, já viveu uma fase de desafios importantes escolares, né? Em geral, o que a gente observa, o que é relatado também, é um alívio, né? Porque você consegue se entender, né? Então, entender o porquê que é tão difícil estudar, entender por que é tão difícil escrever, né? Ler. Eu acho que isso é muito importante se entender e, principalmente, né? O diagnóstico, eu sempre digo que ele é um ponto de partida, né? Ele não vai... Às vezes, para o adulto, para aquele adulto que já desenvolveu as estratégias, realmente ele só traz um melhor entendimento. Mas, em geral, o diagnóstico é um ponto de partida porque você começa a pesquisar, a ir atrás de soluções para te ajudar a partir daquele momento que você se entende melhor, né? E sempre tem uma maneira de você melhorar, né? Então, eu comentei, né, que eu fiz aí, vivi uma parte do consultório atendendo universitários, né? No início, que receberam um diagnóstico ali na entrada da faculdade, ou no ensino médio, e aí ficou muito difícil passar no vestibular, e naquele momento entre entrar, né, numa universidade, vestibular, foi atrás do diagnóstico. E ali existe também uma maneira diferente de você fazer a intervenção da dislexia, né? Quando a criança é pequena, ela vai ou na fonoaudióloga, ou no psicopedagogo, dependendo da necessidade, pode ir no neuropsicólogo, né? A equipe de avaliação vai ali determinar, junto com a família, qual é a necessidade. Às vezes, naquele momento, não é sempre que vai ser aquele profissional, né? São novos desafios. E o adulto, e ele vai na terapia, né? A criança, normalmente com uma frequência semanal, às vezes 2 vezes na semana, né? Existe todo aquele contato com a escola. O adulto, ele tem outras necessidades, né? E ele consegue ter autonomia
de identificar o que vai ajudar ele naquele momento. Então, é quase uma tutoria que você faz com um adulto, não é mais apenas uma terapia, porque ele já está alfabetizado na grande maioria das vezes, né? Ele já está alfabetizado. Então, o profissional que acompanha ele, né? O profissional que é especialista, né? Porque a gente sempre fica discutindo quem é o profissional que acompanha, mas é aquele profissional que é especialista na área, né? Que tem realmente o conhecimento para fazer aquele tipo de acompanhamento. Então, ele tem uma gama de recursos, né? De estratégias para oferecer. Esses recursos vão ali sendo discutidos e implementados com o paciente, o adulto ali, ele vai colocando na prática e vai vendo se aquilo funciona ou não funciona. Então, eu vejo a terapia ou a intervenção no adulto muito mais breve do que na criança, porque você consegue utilizar todo o percurso que ele já fez, todo o conhecimento, tudo que ele tem de vivência mesmo, e aí ele vai testando, ele vai dando aquele feedback, você vai ajustando, e aí você não precisa ter aquela terapia que é mais longa, né, de treinamento de tantas habilidades, né? É claro que existem as comorbidades, daí eu tô falando especificamente voltado para a dislexia. É claro que se a gente está falando de um momento em que você diagnostica a dislexia, o TDAH, um transtorno de ansiedade, você vai precisar de outros tipos de acompanhamento, né? Mas aí, pensando no caso da dislexia, pelo menos na experiência que a gente teve, assim, na Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa, em que a gente acompanhava as crianças, os adultos lá, era muito um trabalho quase que de tutoria mesmo, né? De utilizar esse conhecimento específico que a gente acumula de dislexia e trazer tudo que o adulto tem de conhecimento sobre a vida dele, porque ele é especialista nele mesmo, né? Sim, maravilhoso. Você sabe que aqui na Itália eles trabalham mais ou menos assim. Só que aqui essa criança é acompanhada até os 13 anos, tanto no público quanto no particular. Ela faz a fono, ela faz psicopedagoga até 13 anos. Depois dos 13 anos, ela está livre. Ela vai usar somente as adaptações curriculares, mais nada. Aí, tipo, no meu caso, eu tenho trigêmeos, né? 2 meninos têm dislexia, descalculia e ortografia. E aí, eu em casa, por conta própria, falei, não, vamos continuar treinando um pouco. Então, até agora, que eles têm 15, a gente treina com aplicativos, mas porque eu quero que eles, né, com a neuroplasticidade, a gente sabe que até, né, os 80 tem chão ainda. Então, eu não quero que eles passem o que eu passei. Então, aqui, essa tutoria, vamos dizer assim, eles usam depois dos 13 anos, com as adaptações. Quem quiser, tem um tutor, que é, inclusive, o curso que eu fiz aqui também, chama Tutore per DSA, que são os disléxicos, né? Ou o AEE no Brasil, que aqui seria o BES, que é bisogno educativo, que essa criança precisa de uma educação especial. Então, você faz esse curso e pode guiar adulto, adolescente. Então, assim, é meio que parecido, mas ao mesmo tempo é diferente, porque aqui a gente... Acabou os 13 anos, você já não tem mais acompanhamento, você não tem mais aquela obrigação de, né, assim, do pai falar, da escola falar, olha, porque o pai não está acompanhando? E aqui eles ficam de olho, entendeu? Aqui a escola cobra o pai, fala, eu não mandei, eu não encaminhei, por que essa criança não está tendo resultado? Porque vocês não estão levando. Porque aqui, quem cobra a escola é o governo. Aí o governo fala, ó, se o professor não encaminhou essa criança que tem dislexia, tá, a culpa é do professor. O professor deveria ter encaminhado. Então, tem toda uma cadeia, né? Eu acho que isso vai chegar no Brasil também, eu espero, porque é tudo muito novo, né, no Brasil. Sim. E essa grande responsabilidade que o professor brasileiro precisa entender que ele tem, né, de identificar esse sinal e falar, ó, tem os sinais, sim, mas eu não sou um profissional, deixa eu encaminhar para o profissional. Né? É muito importante. Tem professor que tem medo, né, de fazer isso. Só que é uma grande responsabilidade. Eu passei a vida inteira na escola no Brasil, ninguém me viu. Né? Ninguém viu que eu tinha dislexia. E a única aula que eu ia bem era inglês, porque tinha o fone de ouvido, tinha a música, e eu ouvia, lia,
e aquele fato de ouvir e ler, para mim era fantástico, né? Eu conseguia ler e falar, tal. Inglês, imagina, inglês que é super difícil para o dislexo, né? Interessante, Uhum. Muito interessante, né? Pode falar, pode falar. Não, é só eu acho que essas experiências, né, da gente pensar e né, pensar que realmente aqui no Brasil, né, a gente está caminhando, né? Sempre gosto de dizer que a legislação que a gente tem para dislexia, né, específica, é de 2021, é um bebezinho, né? É um neném ainda, né? Está na primeira infância, se a gente for olhar, né? E é um grande avanço. Então, realmente, a responsabilidade do professor é uma responsabilidade imensa. E é mesmo, é uma profissão com uma grande responsabilidade, né? Assim como o médico tem responsabilidades, assim como um engenheiro civil tem uma responsabilidade imensa, um professor também tem uma responsabilidade muito grande. É verdade. Eu fiz uma palestra na escola Josefina de Mello, aqui em Manaus, e alguns professores, no final da palestra, falaram assim: Nossa, eu identifiquei uma criança na minha sala muito parecido com o que você falou. Aí eu falei: Então, sinalize os pais, né, para que eles procurem o profissional para fazer o teste e tal. Muitos falaram para mim: Eu tenho medo, porque qualquer coisa que ele te fale, eles falam: Não, 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 meu filho não tem problema nenhum, o problema é seu, você que não sabe explicar direito. Então, eles ficam um pouco acuados aqui, né? Porque os pais não aceitam. Não são todos, claro, não estou generalizando. Mas eu vi ali muitos professores realmente com medo de falar para os pais. Aí eles falam, tem professor que fecha o olho, né? Porque, não, deixa todo mundo no mesmo bolo. Mas tem muito professor que tem medo de Sim. falar. E tem uma dificuldade adicional no Brasil, que é a gente não consegue alfabetizar crianças, independente delas terem ou não dislexia, né? Aí os últimos dados de 2023 diz que 40% das crianças chegam no final do segundo ano sem ter um nível suficiente de leitura. 40% das crianças não têm dislexia, né? A gente sabe disso, não é? Então, se a gente não consegue alfabetizar, fica difícil diferenciar quem tem uma dificuldade inerente do processo de alfabetização por questões socioeconômicas, pedagógicas, outras questões que são externas à criança, e questões que são intrínsecas, que daí seriam o transtorno específico da aprendizagem ou outras causas aí do neurodesenvolvimento, deficiências, né, que poderiam justificar essa dificuldade de aprendizagem. Então, eu também acho que quando a gente fala sobre as crianças, sobre a identificação precoce, que é tão importante para que lá na frente a gente não tenha os impactos emocionais, né? Nós precisamos falar sobre uma melhora no processo de alfabetização. E aí, hoje a gente sabe que as estratégias que funcionam para alfabetizar uma criança que tem dislexia vão ser boas para todas as crianças, principalmente em contexto mais vulnerável, né? Que tiveram menos estímulos de leitura, então nós vamos precisar de instruções explícitas, de mais repetições, de estratégias multissensoriais, que é exatamente o que beneficia quem tem a dislexia. Então a gente tem essa barreira de alfabetização, porque ainda a gente não usa evidência científica na grande maioria dos estados e municípios brasileiros, a gente não usa evidência científica para alfabetizar. Então, acaba que as abordagens de alfabetização não são efetivas, os números estão aí para provar. E assim, antes era pandemia, agora já passou e a gente já voltou no nível pré-pandemia, que é ruim. Então, a gente não consegue alfabetizar. Depois, a gente tem uma barreira muito grande, que é o acesso ao diagnóstico no Brasil, né? Que ele é caro, a grande maioria das famílias não tem condição de pagar, e no SUS existe, eu acho que é importante a gente falar que tem universidades que fazem, mas a fila de espera é muito grande, não são em todos os municípios e nem em todos os estados. Então, se a gente melhora a qualidade de alfabetização, de quebra, a gente ajuda as crianças que não têm o diagnóstico, porque não acessaram, mas pelo menos vão estar tendo uma boa instrução para alfabetização, né, que hoje elas não têm. Então, ao longo do tempo, no Instituto ABCD, a gente começou a falar muito sobre dificuldades no processo de alfabetização e pegar esse conhecimento que a gente tem sobre como ensinar o disléxico a ler e escrever para falar sobre toda a alfabetização para qualquer criança.
né? Porque é evidência do que funciona. Porque a gente tem realmente essa limitação, né? A gente está conduzindo um estudo, uma atualização de estudo agora, que é sobre o impacto financeiro da dislexia para as famílias brasileiras. Então, provavelmente a gente vai ter uma atualização, mas em 2021, 89% dos participantes da pesquisa realizaram um diagnóstico no sistema privado, e a média de investimento, aí 50%, gastou de R$2.000 a mais, né, para o diagnóstico. Isso dá quase, na época, dava quase 2 salários mínimos, né? Então, é um valor muito, muito alto. E a intervenção trazia aí um investimento para a família de R$800 mensais, que, de novo, bate quase no salário mínimo, né? Então, fica bem inacessível. Então, é um desafio muito grande mesmo, né? Tudo isso foi em 2021, né? Foi antes da lei, né? Olha só, então agora a gente está atualizando até para ver o que trouxe de mudança e qual o caminho que a gente pode traçar para chegar onde a gente, no nosso objetivo final, né? Porque a gente está nesse processo de caminhada, né? A evolução está acontecendo. Mas eu acho que esses são os grandes desafios, e daí o impacto no adulto é porque ele acaba não sabendo, né, do diagnóstico. Isso a gente está falando de agora, né? Imagina há alguns anos atrás, que são os adultos de hoje, né? Era muito mais difícil. Eu não me lembro de ter conhecido nenhum colega em todo o meu ensino básico, né? Desde da primeira série, na época nem era ano, né? Série, até o colegial, né? Já entrega a idade, você fala que é colegial, né? Eu não conheci nenhum colega, ninguém que tinha o diagnóstico nem de dislexia, nem de TDAH, nada, não tinha. Naquela época, eles não recebiam, né? Porque eles existiam, né? Vocês estão aí, então não sei se a gente é mais ou menos da mesma idade, mas imagino que sim. Vocês estavam por ali, mas não tinham o diagnóstico, né? É verdade, eu também. Na minha sala, uma vez eu fiquei lembrando também, eu falei, na sala, né, quando eu era menor, não tinha nenhum. Mas quando eu começo a pensar nas pessoas, e não numa sala, né, quando eu começo a lembrar das pessoas, eu falo, meu Deus, aquele menino devia ser TDAH, gente. Eu comecei a lembrar, sabe? Aí eu lembro de uma menina que tinha muita dificuldade de ler, ela não conseguia, ela saiu da escola, ela não conseguia. Eles estavam ali, né? Eles só não sabiam do diagnóstico. Não tinham nomes, né? Não tinham nomes, né? A gente não sabia quem era, que é isso mesmo. Essa história, vocês falando, me lembrou de uma história de uma amiga minha, Márcia. Ela é super inteligente. Nossa, a Márcia tinha uma cabeça assim, sempre 9, 10, 9, 10. Acho que ela virou médica, não sei, mas ela é super, sabe? Eu estudava no Mackenzie, em São Paulo. Eu sou de São Paulo. E aí, eu indo mal, sempre mal, né? Primeiro ano do magistério, nossa, sempre mal, mas eu adorava magistério, eu adorava. Depois, teve um período que, depois, no segundo ano, você começava a fazer o estágio, e você saía da escola, já ia ali direto para a pré-escola. Nossa, adorava aquilo. Mas eu repeti o primeiro colegial, né? Primeiro ano de... Então, não fiz o estágio, gente. E aí, essa minha amiga me ensinou uma matéria, a gente estava com biologia, parece, ou era ciências, não lembro agora. Tinha um negócio de PVO, PVT, uma coisa assim. E ela me ensinou isso. A gente tinha uma prova, né? A gente estudou uma semana antes e ela foi estudando comigo. E eu tirei 8,5 nessa prova. Nossa, até hoje eu lembro, né? O meu professor me olhou assim e falou, Caroline, finalmente me deu a prova 8,5. Eu tão contente. Foi a única assim, matéria que eu fui super bem, mas porque a Márcia sentou comigo, me explicou. Eu lembro que ela colocou colorido, o meu livro era todo colorido. Então, assim, ela teve essa paciência, essa delicadeza, né, sem saber de dislexia, de nada, né? A gente teve resultado. Então, a gente vê que agora que existem os nomes, né, dislexia, ortografia, se você tiver um tutor ou uma pessoa que senta com você, uma psicopedagoga que fala, olha, peraí, né, deixa eu vou planificar aqui, ó, essa é a matéria, vamos explicar direitinho, funciona, essa criança vai que vai, ó, que, né, vai sem medo de ser feliz, porque essa insegurança que bloqueia, né, que
esse emocional que também dá aquela travada, né? Não só no adulto, mas também na criança, que não sabe como gerir, né, essas emoções, ela não sabe. O adulto até que dá uma disfarçada, e assim, mas a criança não sabe. Então, muito importante os pais, né, abrirem um pouquinho aí a mente de vocês, e se o professor falou, olha, vai atrás, né, de um profissional, não espera o tempo, vamos dar um tempo para ver se melhora, não espera, vai atrás, porque é só prejuízo se você não for atrás, né? Então, Você vamos lá, falou nossa parte... da sua amiga, e também tem os professores, né? A diferença que um professor faz na vida de uma... Ele está falando de adulto, mas adulto, criança, adolescente. A única vez que eu fui bem, se eu for em biologia, a única vez que eu fui bem foi em história, porque o meu professor, de um ano só, acho que foi o primeiro, não, acho que foi o segundo ano do segundo grau, quando ele chegava na sala, ele falava assim, fechem os livros. Todos falavam, abram os livros e leiam a página tal. Ele falava assim, fecha o livro, e agora eu vou contar para vocês a história. Então, ele era um ledor, né? Foi a única vez que eu fui bem em alguma prova, mas eu fui bem assim, nesse nível também. Eu tirava 9, sabe? Falei, meu Deus, eu consigo tirar 9. Mas só na aula dele, no ano seguinte não era ele, e minha nota caiu de novo. Mas a importância do professor também, né? O professor que dá uma boa aula, atento a todo mundo, e ele não tinha, naquela época, não tinha dislexia, ele não pensava não, ele pensava com certeza em passar bem a matéria dele, para que todos conseguissem entender. E, nossa, eu tenho ele também, que nem você tem a sua amiga, eu tenho ele, assim, com muito carinho, sabe? Que foi uma aula bem diferente. Todo aluno merece tirar uma boa nota, né? Olha que diferença que faz você tirar uma boa nota, né? Por isso que as adaptações, as acomodações são tão importantes, porque aí a gente está falando sobre conteúdo. O conteúdo foi adquirido, mas muitas vezes o que se está sendo avaliado é o domínio da leitura e da escrita, e não o conteúdo. E aí, por isso que a pessoa acaba não conseguindo alcançar a nota, né? Então, eu sempre falo, quando a gente conversa com o professor, eu falo, toda criança tem direito de tirar uma boa nota, né? Então, a gente não pode negar esse direito para o aluno, para o adulto, para quem for, né? É um direito. É verdade. Que delícia essa nossa conversa. Tô me desabafando aqui. Juliana não é psicóloga, não, né? Não, só fonoaudióloga. Mas a gente está liberando aqui. Que bom, que bom. Vamos aproveitar para falar de traumas, então. A gente tinha uma pergunta que era de traumas e bloqueios. Como que os profissionais da área da saúde podem apoiar emocionalmente um paciente que recebe o diagnóstico de dislexia, descalculia, desortografia? Eu acho que a primeira coisa, pensando aí no adulto, né, é que ele tem condição, não que a criança não tenha, tá, mas em especial o adulto, ele tem condição plena de compreender o diagnóstico, né, então, dar recursos para ele entender o que é realmente a dislexia, qual que é o impacto, então explicar, bem no começo a gente estava falando uma questão de decodificação, então utilizar todos os recursos, às vezes a palavra decodificação talvez não seja tão clara, mas explicar o que é a dislexia, o que ela causa, qual é o impacto e quais são os recursos, obviamente, para lidar com essa questão. E a gente tem muitos adultos, né, que relatam dificuldades emocionais aí mais sérias mesmo, né, que eles não conseguiram lidar com resiliência com essas características e que deixaram aí de estudar, né, abandonaram o estudo, ou concluíram o ensino básico, mas acharam que não eram capazes de fazer um ensino superior, né, então até a gente, pouco tempo atrás a gente dizia, João não nasceu para isso, ele vai ser igual o pai dele, que era, sei lá, sapateiro, né, alguma coisa, não diminuindo o sapateiro, mas assim, a gente não dava oportunidade dele escolher outra profissão, né, então eu acho que são dois aspectos importantes. Explicar o que é, e aí explicar com bastante detalhe, com recursos para que a pessoa possa se aprofundar e dominar melhor o que ela tem. E mostrar que é possível que ela faça o que ela quiser com essas acomodações.
e, se for necessário, um apoio psicológico, porque aí eu acho que, em alguns casos, a gente vai ter realmente traumas e vivências que vão precisar de um apoio profissional, né? A dislexia, ela tem sido aí nos estudos relatada, né, associada com transtorno de ansiedade e depressão, aí com uma prevalência grande, até de 20%, né? Então, eu acho que é algo que a gente precisa pensar, são condições que precisam de tratamento e acompanhamento, né? Tem tratamentos diversos, cada pessoa vai se adaptar a um tratamento, mas é importante procurar, sim, um profissional, porque não é fácil, né? Eu fico pensando que uma das frases que a gente, quando é criança, mais escuta é: a sua única obrigação é estudar, né? Os pais têm esse hábito de dizer isso para a criança. Então, se essa é a sua única obrigação, né? Porque você não trabalha, né? Em geral, né? A criança não tem essas obrigações. Poxa, se a única obrigação que você tem na sua vida você não executa bem, você vai criando uma série de traumas mesmo, né? E a pessoa se percebe capaz, né? Capaz intelectualmente. Por que ela não consegue ler e escrever? E aí eu acho que eu até trabalhei muito tempo com o Dr. James Ords e ele falava uma coisa que eu gostava muito, que ele falava assim: a criança com dislexia, ela tem 2 caminhos principais. Um é se isolar, se retrair e não querer de jeito nenhum que a dificuldade dela apareça. Então, ela vai ser aquele aluno quieto, que não vai dar trabalho para ninguém em sala de aula, e aí ela vai passar despercebida. Vai passar ali na média, raspando, sabe? Fica de recuperação, é empurrada pelo conselho, vai indo, né? E o outro caminho, ela vai mascarar a dificuldade pela via do comportamento. Então, ela vai ser uma criança que vai falar mais, que vai causar mais tumulto em sala de aula, ela precisa se destacar de alguma forma. Se não é por meio dos estudos, ela vai se destacar por meio do comportamento, seja ele positivo ou negativo, de acordo com a avaliação dos educadores, enfim, de quem está olhando. E eu sempre pensava sobre isso, porque era comum, quando a gente estava vendo crianças que começam a ler e escrever, ter essa mudança de comportamento. Ou era mais retraída e agora está mais participativa, ou era aquela criança que tinha muita queixa de comportamento da escola e agora tem menos queixa de comportamento, né? Porque ela consegue se expressar, né? Expressar seu potencial de uma outra forma. Então, veja quantas camadas, né? Vocês sabem melhor do que eu, mas quantas camadas aí de complexidade emocional, de vivências essa criança vai formando. Aí chega a adolescência, isso vai acontecendo com certeza, né? Existe um momento em que, se você cometer um erro, né? Seja qualquer erro, mas, por exemplo, um erro de escrita, você pode ser exposto, seja pelo professor, isso é muito comum, muito frequente, infelizmente, ou seja por um outro colega, né? Ali que expõe o colega, enfim. Então, eu acho que é importante que, se tiver muito difícil, o profissional que está fazendo o diagnóstico tenha essa empatia e esse acolhimento de fazer um encaminhamento para as questões emocionais e psiquiátricas, se elas forem necessárias, né? Porque pode ser que seja, né? Então, tem uma porcentagem grande que vai ser necessária. Então, acho que esse é um ponto importante: esclarecer, explicar e dar a ferramenta para a pessoa se conhecer melhor e fazer esse acolhimento e encaminhamento quando necessário. Maravilhoso, é isso mesmo. Me vi meus filhos nessa tua fala. Olha, então vamos lá, uma próxima pergunta. Já estamos a quase 40 minutos. Nada, né? Parece que mais o tempo voa. Vamos lá. Existem testes específicos, Juliana, que podem ser usados para diagnosticar esses distúrbios em adultos? Como eles diferem dos testes usados em crianças? Uhum. A gente tem uma limitação muito grande em testagens no Brasil, tanto para criança quanto para adulto, né? A gente tem alguns testes, algumas avaliações que, em geral, vão olhar para habilidades. Então, o profissional que está avaliando vai conhecendo o perfil de desenvolvimento da criança, selecionando testes que avaliam habilidades e competências. Então, vai avaliar, por exemplo, consciência fonológica, pensando bem na criança, né? Consciência fonológica,
velocidade de processamento, memória, habilidade de decodificação e codificação, compreensão de texto. E você vai olhando para esse conjunto de habilidades e aí fazendo uma hipótese diagnóstica, um raciocínio clínico. Isso acontece também no adulto, né? A gente tem um perfil, como eu falei, diferente no adulto, porque em geral ele vai estar alfabetizado. Então, algumas habilidades que são mais simples e básicas, como consciência silábica, esse tipo de coisa, provavelmente o adulto vai fazer com uma maior autonomia. Mas ele precisa que essa avaliação de decodificação, codificação, esteja no nível de complexidade para um adulto. Então, a gente tem alguns grupos de pesquisas e alguns testes que já são validados para o ensino fundamental 2 e ensino médio. E isso nos dá uma boa base, por mais que a gente não consiga ter vários testes que são recortes de faixa etária, mas a gente já sabe que nessa etapa de escolaridade, a pessoa já tem uma boa fluência de leitura e uma boa fluência de escrita. Então, o clínico provavelmente vai avaliar esse adulto utilizando esses instrumentos e fazendo essa correlação entre a faixa etária e a escolaridade e o que você deveria já ter naquele adquirido em termos de habilidades linguísticas, né? Naquele momento e naquela fase de vida, de idade e também escolar, né? Então, a gente não tem um instrumento específico para essa faixa etária de diagnóstico. Então, um pacotinho que você compra como um teste de dislexia, que agora está saindo isso para crianças no Brasil, né? Porque até então também a gente não tinha, né? A gente tinha que fazer esse mix de testagem de habilidades para daí fazer um raciocínio clínico e uma conclusão diagnóstica, né? De hipótese diagnóstica. Agora a gente já tem alguns testes que já vão olhar mais, que já vem completo, com todas essas habilidades e competências que você precisa olhar. Então, no adulto, a gente precisa fazer esse mix de habilidades, de competências. E um ponto que é muito importante, né, que é utilizado bastante fora do Brasil, e no Brasil a gente, talvez até porque a gente não entenda muito o conceito, né, checklists, né, que eles vão levantar sinais, não vão dar diagnóstico, mas eles levantam sinais. Para o adulto, ele é muito relevante, porque o adulto se conhece muito melhor do que a criança. Então, checklists para adultos são muito importantes como primeiro passo para o diagnóstico, né? Ele não vai concluir, obviamente, o diagnóstico, mas ele vai ajudar muito e esclarecer para quais são os testes que você vai necessitar ali compor essa avaliação integrada. No meu estudo, né, a gente avaliou a leitura e escrita de adultos, e aí uma das coisas que mais diferencia, né, o adulto é a velocidade de leitura, junto com a acurácia, né, com o acerto de textos e de listas de palavras, mas de listas de palavras bem balanceadas, né? Não dá para a gente oferecer uma lista de palavras que a gente ofereceria para uma criança de primeiro e segundo ano para um adulto, porque ele vai conseguir ler bem. Então, a gente precisa ter palavras ali de baixa frequência, que a gente não lê todo dia, que tem construção, né, que a gente fala de silábicas, que são menos frequentes, ortografia menos frequente, que aí a gente depende mesmo do domínio, né, de decodificação. Então, só um exemplo, quando a gente vai ler a palavra casa, a gente sabe que aquele S que está ali, né, entre aquelas duas vogais, ele tem som de Z. Não necessariamente a gente sabe dessa regra, né, que um S entre duas vogais tem som de Z, mas a gente sabe decodificar isso. Então, listas de palavras que não existem, né, que são as pseudopalavras, mas respondem à ortografia da nossa língua, né, do português brasileiro aqui, a gente também é muito importante utilizar, porque daí a gente tem que usar só o domínio de decodificação. E é justamente ali que provavelmente o adulto com dislexia vai demonstrar as falhas, né, decorrentes do processo fonológico, que é característico da dislexia. Então, é só um cuidado que a gente precisa ter para não pegar instrumentos infantis e oferecer para o adulto, porque provavelmente se a gente fizer isso, ele vai conseguir ler, né? Desde que ele tenha concluído aí o ensino, provavelmente ele vai conseguir ler. Então tem que ter esse cuidado de usar testes que são mais padronizados e com estímulos adequados para a faixa etária. Perfeito, isso mesmo. Maravilhoso. Vamos lá. Pronto.
Quer fazer? Vamos fazer Não, a pode fazer última. você. Pode fazer você, vamos. Vamos fazer a última, que já está quase acabando o nosso tempo. Então, vamos lá. Qual o conselho que você daria para os adultos que suspeitam ter dislexia, descalculia, desortografia, mas que não foram diagnosticados? Bem, eu diria para buscar o diagnóstico, porque eu acho que pode sim fazer uma diferença na vida da pessoa. Pode fazer uma diferença grande. E pensando em, né, obviamente não é todo mundo que deseja ter filhos e tem essa vontade, mas eu acho que pode facilitar a vida do seu filho se você também se identificar. Não só porque ele vai ter o diagnóstico, mas porque você se entendendo melhor, talvez você se permita ler para uma criança, coisa que talvez um adulto que não se entenda vai falar, eu não sou um bom leitor, eu não vou ler, né? E aí a gente tem um acúmulo de uma característica hereditária, né? O pai ou a mãe com dislexia vai ter essa característica hereditária que vai para o seu filho, mais uma característica ambiental, que é aquele ambiente não é um ambiente estimulador de leitura, porque como o adulto tem dificuldade, ele não vai ler, né? Então ele não vai estimular o filho a ler. Então é uma dupla desvantagem, vamos dizer assim, né? A característica hereditária mais a característica ambiental. Então eu acho que vale a pena para o adulto o diagnóstico, para ele se compreender melhor, talvez para todos esses, vou chamar de fantasmas, assim, não sou psicóloga, não sei se essa palavra é boa, mas para todos esses fantasmas da infância e da adolescência serem espantados de uma vez, para ele entender que não é culpa dele se ele enfrentou dificuldades, se ele recebeu um apelido que não era bom, se o professor foi desagradável, se ele tem medo da caneta vermelha, porque ela era quem ficava ali na prova todo o tempo, então acho que vale a pena por isso. E porque talvez ele possa conhecer outras pessoas que têm dislexia, né? Eu, ao longo dessa trajetória, né, o Instituto ABCD foi fundado em 2009. Eu estou no Instituto já faz um bom tempo, que eu comecei como parceira. E ao longo desse caminho, né, que eu percorri, eu fui conhecendo pessoas, famílias, né, mães, pessoas que eram, na época, crianças e agora já são adolescentes, né? Eu tenho pacientes meus que já entraram na faculdade, então, que daí também se tornaram amigos, né? E eu acho que o que pode fazer toda a diferença é você conhecer uma pessoa que é parecida com você, né? Porque eu acho que hoje eu sou mãe, né? Eu sou mãe de uma criança que não tem dislexia, mas tem deficiência. E eu acho que quando você consegue se achar num grupo, né? Você tem uma outra mãe que tem uma vivência igual a sua, porque é uma maternidade diferente. Pode, uns chamam de atípica, não importa qual vai ser o rótulo que a gente vai dar. Mas é muito importante quando a gente consegue trocar com alguém. E às vezes, as experiências que a gente tem, né? A gente fala, não sei, Albert Einstein tinha dislexia, né? É tão distante, né? Você fala, tão distante, mas conhecer alguém que é de carne e osso e que tem dislexia e que enfrentou esses desafios e que às vezes você pode mandar uma mensagem, pode ser por voz também, né? E falar, olha, eu tô com esse desafio, e a pessoa fala, escuta o audiobook, você vai resolver, né? Como a gente falou no começo aqui, pode fazer tanta diferença, né? Você conhecer outras pessoas. Então eu acho que essa também é uma vantagem que às vezes a gente não fala sobre, né? Sobre você se identificar com pessoas que têm a mesma característica que você, né? Não precisa ser o mesmo diagnóstico, é a mesma característica. Então, eu acho que essa é uma grande vantagem de você ter o diagnóstico. É muito verdade isso. Vários adultos escrevem para a gente e às vezes eles só querem falar, né? Eles só querem falar, poxa, eu passo por isso, você passa também? Aí quando a gente fala, passa, ai, que bom, não sou só eu, que bom que eu te encontrei, né? Encontrei o Cleiton fala, eu encontrei o meu, como é que ele fala? O meu povo, bando, né? Meu bando. Meu bando. É super importante, realmente, você vê que não é só você, né? Que existem outras pessoas que passam pela mesma dislexia, de te trocar informação. Um vai falando uma coisa para o outro, você fala, nossa, que legal, gostei disso, eu vou tentar também. Poxa, para você deu certo, quem sabe para mim também dá, né? Isso é muito importante. Muito, né? E eu acho que durante muito tempo, né, a gente valorizou
não, isso é muito importante. O valor, o saber científico, ele é muito importante, ele tem que embasar toda a decisão. Inclusive, a gente precisa ter muita ética, né? Eu acho que vocês fazem eu acompanho o trabalho, vocês fazem um trabalho de muita, com ética, com qualidade, de divulgação de informação. Mas a troca de informações, ela também é muito rica, muito valiosa, né? De experiências, desculpa. A troca de experiências, ela é muito rica e muito valiosa. A gente tem que também colocar no devido lugar, isso é importante, né? É importante, sim. Claro que uma não substitui a outra, né? A gente tem que ter as duas coisas, mas isso é muito importante. É verdade. Para a gente fechar aí, aconteceu ontem, né, que uma aluna minha estava falando, Carol, é uma senhora já, senhora como eu, né? E ela falou assim para mim: ai, Carol, eu só entrei aqui porque você falou que eu estou terminando o mestrado, né? E só comecei o mestrado por incentivo também, além do meu filho, da doutora, da médica, que falou, usa o áudio. Eu falei, então eu vou de áudio. E aí ela falou, eu só entrei aqui porque você falou em um vídeo seu que você é disléxica e está fazendo mestrado em neurociência, mas você consegue? Como é que você consegue? Porque ela também é disléxica. E ela também é uma psicopedagoga e ela fala da fadiga dela diária, de ter que fazer relatórios, de ter que fazer testes e tudo mais. E aí eu falei para ela, usa o áudio para tudo, né? Usa as ferramentas, usa a tecnologia a seu favor. E aí ela falou, ai meu Deus, eu estou me identificando, eu já devia ter entrado aqui faz tempo, isso aqui é o meu ambiente, eu estou bem aqui, né? Porque a gente se compreende, então essa sua fala da Mônica, é super, assim, eu também me encaixo nisso, né? Porque é o nosso ambiente, a gente tipo a inteligência artificial, que todo mundo, né, fala, vai acabar com os professores, vão acabar com os livros. E, na verdade, não é nada disso. Na verdade, é um tutor que vai nos auxiliar, nos ajudar, né? Dar aquela orientação que, às vezes, você está com vergonha de pedir para fulano, você vai lá na inteligência artificial e ela te dá, né? E ainda com a referência do livro tal que você vai controlar depois. Então, isso ajuda demais. Então, assim, se sintam, vocês que estão aqui ouvindo a gente, se sintam amados e acolhidos, porque tanto o Instituto ABCD como aqui o podcast Dislexia com Café, a gente quer trazer isso para vocês, esse acolhimento, olha, que tem pessoas iguais, né, aqui no mundo, no Brasil e no mundo, né, porque eu estou na Itália e tem disléxicos aqui também, e que a gente se identifica e se comunica e fala, você usou isso, você usou aquilo, e é isso, o mundo, né, está cheio de disléxicos. Tem um percentual, inclusive, mundial, né, de 5, acho que é do Instituto ABCD esse percentual, 5 a 17%? Do Manual Diagnóstico Estatístico da Academia Americana de Psiquiatria, de 5 a 15%. 5 a 15%. É muita gente. É muita gente. Muito mesmo. Maravilhoso. Eu queria agradecer a Juliana, queria agradecer a sua presença, e foi muito gostoso, foi um bate-papo, assim, super leve, né, Mônica? Foi bem, assim, leve, passou o tempo que a gente não viu, e vamos ter outros episódios aí, vocês já se programem, depois a gente vai soltar aí as datas. Queria agradecer muito e dizer que nós estamos aqui também, né, com as portas abertas também para o Instituto, para você, e a gente gosta muito também do seu canal e das informações que você traz, eu acho que isso agrega e ajuda para que essa divulgação, né, essa palavra de disseminação meio que parece que de doença, né? É mais divulgação, promulgação, se existe isso? Também. Se expanda, né? Em vários canais, eu até incentivo as mães, falo, abram um canal no Instagram, falem do seu dia a dia, do dia a dia do filho. Se não quer abrir para o público, abra para a família, né? Mostra para a vovó por que ele tem dificuldade, coloca um post lá com um texto que ele escreveu, ele lendo, só para a família ver, é importante. Então, quanto mais a gente levar essa informação, né, para os outros que às vezes escrevem o que é a dislexia, né? O que é isso? Nunca ouvi falar sobre isso.
Então é importante que você está fazendo também um trabalho maravilhoso. Parabéns, Juliana. Eu agradeço. Para mim é uma alegria estar aqui. Eu sempre falo que conversar com mães e com pessoas que trabalham, né, com a dislexia, com acolhimento, que fazem trabalho sério, e trabalho com amor, né, que você faz mesmo porque você sabe o poder que você pode ter impactando positivamente a vida de outra pessoa, né? Acho que isso é muito, muito bonito. Então, eu me sinto num lugar de privilégio no Instituto ABCD, de ter tantas pessoas bacanas que trabalham hoje comigo, e de ter formado uma rede tão legal, de conhecer pessoas que talvez, se eu não estivesse aqui, eu nunca teria oportunidade de conhecer. Então, eu agradeço. E que bom que a gente vai ter outras oportunidades para bater mais papo, porque passou muito rápido. Também queria agradecer a Juliana. Obrigada, Juliana, por participar aqui com a gente. Foi uma delícia, passou rápido demais mesmo, gente. Foi muito gostoso. Foi uma conversa leve e com muita informação para vocês, né? Nós trouxemos muita informação. A Juliana respondeu várias perguntas de mães, de adultos, de professores. Então, eu queria agradecer demais a sua participação aqui. Obrigada, Carol, pela parceria de sempre. E nos sigam no Spotify, Dislexia com Café. Todos os nossos episódios estão lá. Nos sigam lá no Spotify e nas nossas redes sociais, ó, que estão todas aqui, da Juliana Instituto ABCD, Sabre Disléxicos, Enfrentando a Dislexia, eu fiz tudo ao contrário. Enfrentando a Dislexia, sigam a gente, que a nossa missão é essa, é muita informação da dislexia, o máximo possível, né? A gente quer passar essa informação dessa maneira leve, descontraída, e que, todo mundo saiba mais sobre a dislexia. E aí, até quarta-feira que vem, a gente vai colocar, como a Carol falou, a gente vai colocar nas redes sociais, que vamos ter mais conversas para a Juliana, não é só essa, não. Né? Então, tá bom, gente, até quarta-feira que vem. Um beijo para todas e todos.